Amém. Paz, Deus te abençoe. Vamos orar, consagrando a Deus esse culto, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, nós oramos neste momento por cada membro das nossas famílias, para que o Senhor venha abençoar nesta hora, continuar cuidando, protegendo, livrando, para que eles sejam guardados no Teu amor, na Tua graça. Ó Pai, cada um dos membros ministrando uns aos outros, orando uns pelos outros, sem murmuração, ministrando segundo a força que o Senhor mesmo dá a cada um, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Nós consagramos a Ti este culto, esse momento que vamos passar aqui na casa do Senhor, agradecidos por todas as bênçãos e todas as maravilhas. Muito obrigado, Deus. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes ao teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpresos quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seus ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Glória a Deus. Shalom. Deus te abençoe. Te convido a tomar a sua Bíblia comigo no livro do profeta Josué, no capítulo 14. Josué 14, vamos ler do 6 ao 9, apenas 4 versículos.
Diz assim a palavra de Deus: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Querido Deus, querido Pai, graças pela vida, por mais um dia, por mais uma semana, graças por estarmos aqui, vencendo dia após dia. Vencemos a Satanás quando nós testificamos pessoalmente aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que o sangue de Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário e continua fazendo. Obrigado, Deus querido, porque nos compraste com seu próprio sangue, com sua própria vida. O nosso coração, então, é cheio de gratidão a Ti, e que daremos ao Senhor por todos os Teus benefícios. Consagro a Ti essa ministração, peço perdão para os meus pecados, peço que o Senhor venha me ungir, por favor, para ministrar a Tua palavra com responsabilidade, sem adulterar em nada da Tua palavra, e que eu diga somente aquilo que o Senhor queira que eu diga nesta hora, em nome de Jesus, amém. Queridos, o maior milagre já aconteceu em nós. E se você também já entregou a sua vida a Jesus, se você também já aceitou a Cristo Jesus como teu único e suficiente Deus, como teu único e suficiente Salvador, então você também já recebeu o maior milagre que alguém pode receber nesta vida. Ou seja, conhecer a verdade. E a verdade tem um nome. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. Este nome é Cristo Jesus. E este é um milagre constituído de duas partes: a parte de Deus e a nossa parte, a parte humana. É uma parceria. Tudo que Deus faz na terra, Deus faz em parceria com o homem. Apesar de ser Ele um Deus tão grandioso, tão majestoso e tão poderoso, apesar de sermos nós tão pequenos, tão limitados e tão pecadores, mas Ele nos ama tanto que Ele tem prazer em operar nessa terra em parceria conosco. É um privilégio maravilhoso que Deus nos dá. Então, da parte de Deus, o milagre aconteceu em nossas vidas, e a parte concernente a Deus Ele fez. E a nossa parte foi apenas aceitar a oferta de amor dele para conosco. Não fomos nós que o escolhemos, não fomos nós que o buscamos, pelo contrário, Ele veio até nós. É o que diz a palavra de Deus em João 15, verso 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Então Ele veio ao nosso encontro, fez a oferta de amor,
e nós então apenas aceitamos, nós concordamos, nós recebemos. E se nós não tivéssemos concordado, se nós não tivéssemos aceitado, ele simplesmente teria se retirado. É a palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, que diz assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Então, graças a Deus que você aceitou a oferta de amor, que eu aceitei essa oferta de amor, e esse grande e maravilhoso milagre aconteceu em nossas vidas. Nós não fizemos nada por merecer, não havia nada de bom em nós, não havia nada em nós que Deus pudesse olhar e ver algo de bom em nós. Foi pura graça de Deus, pura misericórdia de Deus, que nós conhecemos a verdade. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 20: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Toda criatura, todo ser humano que nasce nessa terra, toda criança que vem a este mundo, já nasce debaixo do pecado, já nasce com a condenação eterna. Por quê, pastor? Se são crianças inocentes que nascem na inocência, porque nossos primeiros pais pecaram. Adão e Eva foram nossos primeiros pais. Adão e Eva eram os nossos representantes, os representantes da raça humana. E porque eles pecaram, no início, lá no Éden, todos pecaram. O pecado então passou a todos. É o que diz o Salmo de número 14, no versículo 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E em Romanos capítulo 3, no verso 11 e no verso 12, o apóstolo Paulo confirma isso para nós, quando ele diz assim: que o pecado alcançou a todos, com efeito, todos pecaram, e todos foram destituídos da graça de Deus. Todos passaram a estar debaixo da condenação do pecado. Agora, somente Jesus pode nos justificar. Por isso Deus nos amou tanto que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra a morte eterna, não vá para a condenação eterna, não vá para o inferno. Pelo contrário, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E somente o Senhor Jesus é capaz de justificar o ser humano. A Bíblia diz que Ele é o justo e o justificador ao mesmo tempo. Louvado seja Deus. Porque se dependesse de nós, queridos, sabe o que nós somos? A nossa justiça está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, no verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Não havia nada de bom em nós, foi pura graça de Deus. De tal maneira Deus amou a mim, de tal maneira Deus amou você, que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, então Deus realizou
a sua parte, a primeira parte, a parte que compete a Deus. Ele realizou de uma forma maravilhosa. E a parte de Deus, no maior milagre, Ele cumpriu, porque Ele sempre cumpre com as suas promessas, Ele sempre cumpre com a sua palavra. E qual é a nossa parte agora? Uma vez que aceitamos, qual é a nossa parte agora? Perseverar na presença do Senhor. Perseverar, e esse é o segredo. Nós encontramos na Bíblia, em muitas partes da Bíblia, em muitos textos, que nos falam da importância da perseverança. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, 22, está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Mateus ainda, no capítulo 24, no verso 13, a mesma palavra: aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Marcos capítulo 13, verso 13, a mesma palavra: aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 14, todos os discípulos perseveravam unânimes em oração. Ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no verso 42, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora, por que a Bíblia nos conclama tanto a perseverar? Porque o que vai contar no final será a maneira como nós terminamos a nossa vida, e não a maneira como nós começamos a nossa vida com Jesus. O que vai valer no final da nossa vida será como foi que nós terminamos a nossa vida. Porque não basta conhecer, é preciso perseverar. Não basta caminhar com Ele por um período apenas, é preciso perseverar. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E nesse texto que eu li inicialmente com os irmãos, de Josué, capítulo 14, em que nós lemos do verso 6 ao verso 9, em apenas 4 versículos que nós lemos, 2 vezes a palavra nos fala da necessidade de perseverar. Nos lembra da necessidade de perseverar, porque fala de perseverança. Em 4 versículos apenas que nós lemos, fala de perseverar 2 vezes. E eu lamento muito ter que lembrar os irmãos de uma coisa. É que muitos naquele dia ficarão de fora. Lamento, mas eu tenho que dizer a verdade. Naquele dia, no dia do juízo, muitos ficarão de fora. O Senhor Jesus nos conta uma parábola no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, muito conhecida, a parábola das 10 virgens, onde ele relata que 10 virgens saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes, mas 5 delas eram tolas. E as 5 prudentes levaram azeite para suas lâmpadas, mas as 5 tolas não levaram azeite para suas lâmpadas. E atrasando o noivo, diz a parábola, tardando o noivo, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! E as que estavam preparadas entraram para as bodas. As que não tinham azeite saíram para comprar.
E quando voltaram, a porta já estava fechada. E elas disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor respondeu: não vos conheço. E a conclusão da parábola é: vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Estais prevenidos, estais de prontidão, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o noivo vem. O noivo vem, a volta está próxima, o noivo está vindo. Estejais preparados, perseverai. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E para perseverar, é preciso vencer o negativismo. Os irmãos devem estar percebendo todo um negativismo que impera no meio de nós nos dias de hoje. E não vamos confundir cautela com covardia. Não vamos confundir coragem com impulsividade. Vamos com cautela, porém não com covardia. Vamos com coragem, porém com autocontrole, com autodomínio, nada de impulsividade. No livro de Números, nos capítulos 13 e 14, Moisés envia os espias à terra de Canaã, para espiar a terra, para sondar a terra de Canaã, a terra prometida. Era um grupo de 12 homens provenientes das tribos de Israel. Qual era a intenção de Moisés ao enviar esses 12 homens para espiar a terra? A intenção era fazer um levantamento da situação da terra em que eles iriam possuir. E esses homens deram um relatório muito pessimista a Moisés. Deram um relatório muito incrédulo. Havia uma promessa de Deus. Havia uma palavra de Deus. Eles estavam indo debaixo de uma promessa maravilhosa de Deus. Calebe e Josué tentaram convencer o povo a lutar. Calebe e Josué estavam cheios de ânimo, de coragem, e tentaram convencer o povo a lutar. Mas o que entrou foi um pessimismo, entrou o medo, entrou a incredulidade, e esta atitude então resultou na ira de Deus. E veio a disciplina de Deus. Deus impediu aquele povo de entrar na terra prometida, Canaã, e Deus transferiu o direito de entrar na terra aos seus filhos. Não a esse povo, mas aos filhos deles, outra geração. E daquele povo entraram apenas 2 homens, Josué e Calebe. Os demais não entraram por causa do medo, por causa da incredulidade. Queridos, é preciso vencer o desânimo. Nós precisamos vencer o negativismo. De uma maneira geral, o mundo está cheio de pessoas negativas. Nós encontramos pela vida muitas pessoas negativas. O universo inteiro está muito abalado hoje. O mundo inteiro está abalado. A violência aumenta no mundo todo. O número de divórcio aumenta cada dia mais. Filhos
rebeldes contra os pais, pais rebeldes contra os filhos, filhos que não obedecem aos pais, pais indiferentes aos filhos, cada dia mais. A ciência se desenvolve em determinadas áreas que amedronta, que traz mais medo e preocupação. Os relatórios da mídia são os piores. Os relatórios dos noticiários da TV, dos jornais, da internet são os piores. E tudo isso tende a desanimar a alma das pessoas. A alma vai se desanimando. Individualmente, há muito negativismo nas pessoas. E precisamos vencer o negativismo. Jovens que muitas vezes vão se desanimando de estudar, de buscar uma profissão, homens e mulheres desanimando, desistindo de muita coisa, muitas vezes desistindo da própria família, muitas famílias se desfazendo, pessoas colocando um fim em suas próprias vidas, muitas pessoas se desanimando da própria vida, achando que não tem mais solução para a sua vida, para os seus problemas. Cada dia mais pessoas vão abrindo mão de seus sonhos, de seus ideais. Ministros de Deus abrindo mão de seus ministérios. Amados, não estou querendo ser sensacionalista, não estou querendo ser melancólico, estou falando de uma realidade dos nossos dias. Essa é a realidade dos nossos dias. Muita gente, muitos de nós, recebendo uma carga, mas uma carga imensa de mensagens negativas diariamente. Diariamente você recebe mensagens negativas. E muitas pessoas vão se desanimando. A primeira coisa que nós precisamos é ter um coração esperançoso. Glória a Deus. Diga: Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, me dê um coração esperançoso. É o que nós precisamos. Amados, Caleb diz que quando o negativismo tomou conta de todo o povo, ele assim falou positivamente. Ele falou com o coração cheio de ânimo, cheio de positivismo. A segunda coisa, nós precisamos ter uma mente perseverante. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos uma mente perseverante. Dai-me a graça, Senhor, de perseverar. Senhor, não basta conhecer o Senhor. Senhor, não basta caminhar por um período dessa vida com o Senhor, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Dá-me então, ó Deus, esse coração perseverante, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Terceira coisa, nós precisamos ser animados pelas promessas de Deus. Amados, a Bíblia contém cerca de 8.000 promessas de Deus para nós. Nós precisamos tomar posse das promessas maravilhosas de Deus. Precisamos ser animados pelas promessas maravilhosas de Deus. Glória a Deus. Caleb se confessa aqui nesse texto
uma pessoa rejuvenescida pela promessa de Deus. Ele disse: eu estou me sentindo forte pelas promessas de Deus, se sentindo rejuvenescido. A promessa de Deus manteve a sua força, a promessa de Deus manteve o seu ânimo, a sua coragem de lutar, a promessa de Deus manteve a sua alegria. Amados, a nossa paz não pode depender das circunstâncias. A nossa paz, a nossa alegria, o nosso equilíbrio, nosso autocontrole, nosso autodomínio, a nossa segurança, não podem depender das circunstâncias. Não olho as circunstâncias, eu olho para o meu Senhor. Diga glórias a Deus. Em quarto lugar, nós precisamos ter razões específicas para lutar. Durante 45 anos, Caleb está dizendo que durante 45 anos, ele lutou pensando na terra prometida. Ele lutou por aquele ideal. Ele lutou voltado para a terra. E toda a sua vida teve um alvo muito claro. Ele estava firmado na promessa de Deus. Ora, Deus havia prometido a terra, e ele estava firmado na promessa de Deus, que Deus não falharia, e Deus não falhou. Louvado seja Deus. Em quinto lugar, nós não podemos desistir da luta. Você não pode parar. Você não pode parar de lutar. Não pare com a tua oração por causa da tempestade. A tempestade é que tem que parar por causa da tua oração. Não desista. Nós não podemos desistir de lutar. Mesmo que os relatórios em sua vida sejam os mais negativos. Ainda que você receba uma carga de mensagens negativas todos os dias, não pare de lutar, porque existe uma promessa de Deus para você. Amém? Existe uma promessa de Deus, existe uma saída para cada problema seu, existe uma solução para cada necessidade. Deus tem algo novo, Deus tem algo bom para você. Glória a Deus, não desista, não desanime. Louvado seja Deus. Deus tem uma promessa de restauração para você. Deus tem uma promessa de salvação para você. Deus tem uma promessa de libertação. Deus tem uma promessa de suprimento. Ele não tem deixado faltar nada para você, e Ele não deixará de faltar. Diga glória a Deus. Diga recebo, Senhor. Diga eu tomo posse, Senhor, das tuas promessas de bênçãos, de maravilhas, de cura, de provisão, de paz, de restauração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Finalmente, enfrente o espírito de apatia. Enfrente esse espírito de apatia com ânimo. O Senhor é conosco. Não temais. O Senhor é conosco. É o Senhor que vai à nossa frente. Glória a Deus. A vida é difícil. Não adianta querer dizer que a vida é fácil. Ela não é. Temos problemas todos os dias. Mas o Senhor Jesus diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus próprios maus. Basta cada dia o seu próprio mal. O que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Que todos os dias nós temos problemas aqui. E todos os dias, enquanto vivermos neste mundo, teremos problemas aqui. Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas não é para desanimar. Mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quando ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã,
Ele está dizendo o seguinte: basta os problemas que você tem para resolver hoje. Não procure mais. Espere chegar o amanhã. O amanhã com certeza virá com seus problemas. Porque além dos problemas que você tem para resolver hoje, se você ainda se preocupar com os problemas que virão amanhã, você não vai dar conta. Você não vai conseguir. Espere o amanhã chegar. Ele trará os problemas para amanhã. E Deus dará uma resposta e uma solução para cada problema em nome de Jesus. Se perseverarmos, se obedecermos à palavra de Deus, se formos fiéis a Ele, se dermos ouvidos a Ele, aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. A apatia é um inimigo terrível, porque esse espírito de apatia, ele gera na pessoa uma acomodação, gera um comodismo na pessoa. Não se acomode, lute contra o desânimo. Foi pela coragem que Josué e Calebe entraram na terra prometida. Foi por causa da confiança em Deus, da confiança na promessa em Deus, e da coragem deles, e da perseverança deles. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que a cada dia você seja renovado, que a cada dia você seja fortalecido na graça, no poder e no amor que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a cada dia, a cada manhã, seja derramado sobre você um batismo de amor, de quebrantamento, de arrependimento de pecados, de confissão de pecados, de um novo ânimo, de uma nova força, dos dons do Espírito Santo se manifestando na tua vida, para que você possa vencer todo o negativismo, vencer todo o desânimo, vencer todo o mal e ainda levar muitas outras pessoas à salvação que existe em Cristo Jesus, somente nele, porque em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Glória a Deus. Te convido a um momento de oração, em nome de Jesus. Curva sua fronte na presença do Senhor e fale com Deus. Querido Deus e Pai, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, nós nos tornamos teus filhos, fomos libertos, fomos justificados de todo o pecado de nossos primeiros pais, fomos justificados de todo o pecado que praticamos, pelo sangue de teu Filho amado Jesus, derramado na cruz do Calvário. Nós participamos da nova aliança, aleluia, provamos da remissão do nosso pecado, somos livres agora para te adorar. Por isso, Senhor, a cada dia, a cada momento podemos entrar em tua santa presença com ousadia, com coragem, com intrepidez, com confiança nas promessas do Senhor. Pelo sangue de Jesus, nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Pelo sangue de Jesus, os nossos pecados são purificados. O sangue de Jesus é que nos cura, o sangue de Jesus é que nos liberta, o sangue de Jesus é que nos salva, o sangue de Jesus é que nos fortalece a cada dia, a cada momento. Muito obrigado, Deus. A ti damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Pai querido, nós oramos por Israel, nós abençoamos a Israel, nós oramos pelo Brasil, abençoamos o Brasil, oramos pelos nossos governantes, por todas essas autoridades em nossa nação, pelos 3 poderes da nossa nação, oramos por nossa cidade, pelos governantes, pelo prefeito, pelos vereadores, pela polícia militar, pela polícia civil,
pelos bombeiros, pela guarda municipal. Ó Deus, nós abençoamos a nossa cidade, nós oramos, ó Deus, pelas pessoas que estão enfermas, muitas pessoas, Senhor, enfermas pela Covid, muitas pessoas, Senhor, internadas, muitas pessoas, Senhor, na UTI. Pai, tenha misericórdia, traz a cura, traz a restauração completa, Deus, em nome do Senhor Jesus. Sopra, Deus, em cada pulmão, Senhor, que está enfermo, precisando, ó Deus, de um sopro divino, de um milagre do Senhor. Vem o Espírito de cura, ó Pai querido. Entra, Senhor, em cada hospital, em cada clínica. Entra, Senhor, nos asilos. Entra, Senhor, nas escolas, nas repartições públicas. Ó Deus, visita cada lar dessa cidade. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós não estamos exigindo nada do Senhor, nós estamos batendo a Tua porta, nós estamos pedindo o Teu favor, estamos clamando a Tua misericórdia, nós precisamos da Tua misericórdia. Senhor, são tempos difíceis, Senhor, são tempos trabalhosos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro. Pai, eu oro por todos os Teus filhos que têm abençoado esta casa, que têm abençoado esta obra com seus dízimos, com suas ofertas enviadas. Muito obrigado, Pai, e eu peço, Senhor, a retribuição do Senhor abundantemente, o Senhor que dá semente ao que semeia. Oh, muito obrigado, Deus. O Senhor dá também o pão, o Senhor dá a recompensa com abundância. O Senhor não é um Deus mesquinho, o Senhor é um Deus de abundância. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. O Senhor é um Deus de fartura, o Senhor é um Deus de toda provisão, e nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Diga graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz do Senhor Jesus. Amém.